Você acha que o mundo seria mais pacífico se as mulheres estivessem no comando? Obrigado por estar aqui no meu programa. Obrigada pelo convite. Já para começar, eu acho que é importante a gente pensar um pouco no mundo hoje, que o mundo se divide entre certo e errado, entre alto e baixo, entre homens e mulheres, né? E eu gostaria de perguntar para você se um mundo dominado pelas mulheres seria necessariamente um mundo mais pacífico. A ideia de que a mulher seria um ser doce e um ser mais meigo e afetivo, né? É uma ideia muito antiga, mas eu me pergunto, será que ela tem sustentação empírica? Com o que a gente conhece hoje do universo, vamos dizer, do trabalho, pós-revolução industrial, a vida propriamente moderna, as mulheres estão no mercado e elas estão em cargos de coordenação, de chefia, de liderança e inclusive de competitividade, que é a matriz capitalista. Elas são doces? Então, uma mulher capitalista, ela é menos capitalista? Uma mulher que esteja no mercado de trabalho, ela é menos capitalista? Ela luta mais pela igualdade de classes? Uma mulher soldado, ela é menos soldada? Ela tem mais empatia com o inimigo do que um soldado homem? Isso, exato. Eu acho que a pergunta, ela revela a maneira com que a gente vem pensando há milênios. E lá atrás, os gregos fizeram essa separação. Então, o humano, ele tem basicamente uma capacidade pensante, reflexiva, razão e patos. Paixão, emoção. Até há pouco tempo, um século, algumas décadas, homem podia aprender a ler, escrever, estudar, ser doutor, e a mulher não, porque ela estaria do outro lado da equação. Ela seria mais patos, para o bem e para o mal. Ou a mulher é histérica, ela tem dramas e chiliques e descontroles, tanto que o século XIX cifrou essa patologia chamada histérica, histeria, histeron, útero próprio da mulher, e ela também teria um lado positivo, que seria esse aconchego ligado a um suposto instinto materno, a doçura, a contenção. Então, a gente tem esse edifício duplo muito bem arregimentado nas nossas mentes. Só que aí eu vou te contrapor. Acho que você vai entender, você já está entendendo qual que é a minha opinião. E o que eu verifico é mais do que uma opinião, mas assim, tem um documentário que talvez você tenha visto que chama SOP, que é sobre a prisão de Abu Ghraib, que é procedimento operacional padrão. SOP é a sigla em inglês. E a gente ficou, o mundo, né, ficou chocado com aquelas imagens que vazaram das torturas praticadas em Abu Ghraib por homens e mulheres. Então, muitas mulheres soldado americanas, norte-americanas, praticando os maiores atos de, enfim, tortura, sadismo. Ou seja, será que a gente acertou ao fazer essa grande divisão de gênero e de afeto e de razão? Ou a gente faz sentido supor, então, que a competição, a competitividade, a disputa estaria mais do lado masculino e a cooperação, o diálogo, a empatia estaria mais do lado da mulher? Eu diria, curto e grosso, que não. Pô, vamos desenvolver, mas... Isso me faz pensar, por exemplo, né, hoje na divisão entre gêneros e raças, né, onde o gênero, a raça, a classe, é só quem faz parte daquilo tem autoridade de falar mais ou menos sobre si próprio, né? Aí eu fico pensando, por exemplo, se uma mulher consciente, né, de si, da sua cidadania, ela discutiria o futuro do feminismo com uma mulher racista, por exemplo? Valeria a pena que duas mulheres, apenas porque elas são mulheres, elas discutam o futuro do feminismo, sendo que uma não é racista e a outra é evidentemente racista? Vale a pena essa discussão? Ou, por exemplo, que uma mulher negra discuta racismo com um homem também negro, se esse homem for, por exemplo, um estuprador? Né? Se o local da fala, o lugar da fala, ele, por exemplo, pode superar essas barreiras tão eminentes, por exemplo, como o racismo, como
a violência sexual. É um ponto bem delicado e muito complexo. Tem tanta coisa aí no que você está colocando que eu vou dividir em duas partes para começar a conversa. Um é o lugar de fala, que sem dúvida é um avanço a gente ter percebido que o discurso não é neutro. Então, claro, eu sou mulher e branca. E, inevitavelmente, eu vou falar a partir de uma experiência subjetiva, corpórea, material, de um corpo que é de mulher. Agora, é legítimo eu falar de uma situação que eu vivi junto com você? Eu diria, por que não? Ou eu falar, eu escuto pessoas, eu trabalho como psicanalista, tem a clínica, tem muita gente que eu escuto. Enfim, branco, preto, azul, casado, solteiro, separado, bígamo, polígamo, trígamo, gay, gay, enfim. Será que eu estou fora de uma possibilidade de partilhar o que eu aprendo? Então esse é o primeiro ponto. É importante marcar que a gente é isso. E a gente a fala talvez carregue inconscientemente e conscientemente prejuízos e algumas entradas. Você já tem uma embocadura. Isso é uma coisa, você saber disso é algo. Agora você não poder falar, um homem jamais vai poder falar sobre mulher porque ele não é mulher. Então ele não pode opinar, por exemplo, sobre aborto. Eu acharia muito curioso, porque aborto é justamente você tirar uma semente. E, por definição, a semente ela veio de um sêmen e de um óvulo. Então, tem um homem ali, tem um sujeito, até faz falta na discussão o pai. Isso é um dos grandes problemas da maternidade, do abuso, do abandono, do aborto, é a implicação, é a responsabilização de todos os adultos envolvidos na conversa, que são homens e mulheres. Então, isso é uma primeira coisa sobre lugares de fala. A segunda, que eu faria uma distinção e que eu vou te confessar, é uma grande pergunta que eu tenho, quando que vale a pena falar com o outro? Porque o meu trabalho, ele, naquele enquadro específico, ele é privilegiado. Por quê? Porque vem alguém que tem uma pergunta. Então, ele quer saber algo. Ele pode me falar, eu sou muito racista. Eu não suporto negro. E aí, chegou um negro que fez isso comigo. Aí, aquele preto e tal. Mas, nossa, por que eu falo isso? Ele está num lugar de interrogação. Ele está no espaço analítico, ele quer se conhecer. Agora, é muito diferente da situação que você colocou. Como é que você conversa com alguém que não quer ouvir? Por exemplo, alguém que é absolutamente machista e que vai deslegitimar qualquer coisa que eu a priori diga só porque eu sou mulher ou branca. Eu acho que essa é a grande questão política que a gente tem. Por que a gente está falando para uma rede social, que a gente acredita no poder dessa palavra como mediação da transformação do outro? Alguém vai te atacar, alguém pode até te amar, mas alguém vai te escutar. É isso que interessa, é aquela semente que entra em alguém e ele fala, opa, acho que eu nunca tinha pensado isso sob esse ponto de vista. Isso me interessa. Bom, então pensando que o inconsciente, né, o que nós dizemos, então o inconsciente ele pode ser coletivo e individual. E nós falamos muito do inconsciente coletivo, mas eu, na minha experiência vivendo em situações de guerra, onde as pessoas dizem que aquilo é inconsciência e a loucura, enfim, tem vários adjetivos ruins para isso, né? Eu gosto de observar a perspectiva do inconsciente mais como o consciente coletivo e o consciente individual, que é confortável para mim, né? Conscientemente assumir uma postura do consciente coletivo, do que eles estão conscientemente fazendo e fingindo que não sabem que estão fazendo. Por exemplo, né, trazendo um exemplo aqui, do livro do Saramago, O Ensaio da Cegueira, onde todos os cegos fingindo estarem cegos, porque na verdade estão todos eles vendo branco, né, estão vendo a mesma coisa, não é que eles são cegos, estão apenas vendo a mesma coisa, cometendo atrocidades uns com os outros, e uma mulher que nos está contando a história, que é a única que vê, finge estar cega, conscientemente finge estar cega para não ser excluída do mundo dos cegos, né?
E voltando um pouco também agora à questão da guerra, e no Estado Islâmico, quando eu vejo, né, as pessoas falam, algumas pessoas, principalmente os homens que saíram do Estado Islâmico, foram capturados, falaram, eu não sabia o que estava acontecendo. Essa é o discurso dos homens. Porém, as mulheres que saíram do Estado Islâmico agora, elas falam, não, eu sabia o que estava acontecendo, né? Como, por exemplo, o caso de Shamima, que agora está num campo de refugiados na Síria, com um filho, ela quer voltar para a Inglaterra. Ela, ao contrário, né, dos homens que convenientemente dizem não saber de nada, que não sabiam de nada, as mulheres, ao contrário, estão dizendo, não, eu gostava do Estado Islâmico, eu fui para lá porque eu queria realmente me seduzir pelas possibilidades de viver perto da família, como a Shamima fala, não ter arrependimento nenhum. Ela até pediu desculpas, mas arrepender, ela não se arrependeu. O que na verdade existe? É o inconsciente coletivo que nos leva a ser loucos, né, e fingirmos que não estamos, né, que não sabemos que estamos loucos, ou é um ato consciente de ignorar, fingir que não estamos entendendo nada? Então, acho que tem a primeira coisa, que tem algo que a gente partilha e a gente sente, né? Que tem um espírito do tempo, lembra? Zeitgeist. Sim. Tem isso, e ele em parte é consciente, em parte não é, porque a gente não chegou ainda à consciência, pelo menos de todos, que alguma coisa está acontecendo, porque são placas tectônicas, algumas são muito profundas, tanto que a arte, ela busca revelar isso. Alguns poetas, alguns artistas, talvez eles digam, sem nem entender muito bem, alguma coisa que está vindo e que já diz de uma iminência de uma mudança social importante. Por exemplo, o Bosch. Quando o Bosch pinta os trípticos, ele já está mostrando o esfacelamento da lógica medieval. Ele já está pintando alguma modernidade. Isso muito antes de Descartes poder escrever penso, logo existo. Então, a gente consegue ter uma certa intuição, vou usar essa palavra. Isso não é a consciência. Agora, isso que você colocou é um pouco diferente. Você pode se auto-enganar e você pode fingir. Fingimento é uma estratégia subjetiva e às vezes retórica. É diferente. Outra coisa é você ser tomado por um ataque, por um surto, um impulso que você desconhecia. Grande parte dos nossos impulsos não são controlados por mim. Aí, nesse ponto exato, o Freud ele é brilhante, porque ele tem uma fala que é a seguinte: você é responsável, inclusive, pelo seu próprio inconsciente. Então, o ego, o eu, o consciente são partes de uma estrutura subjetiva, só que são partes menores. Eu sou responsável só pelaquilo que eu sei de mim? Não. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu sou. Mesmo aquilo que eu desconheço de mim mesmo. O inconsciente é só isso. É aquilo que eu desconheço de mim. No entanto, faz parte da minha subjetividade. Para a gente poder fazer mais entrevistas como essa, por favor, se inscreva no canal e deixe um like para a gente poder aumentar o número de entrevistas. Obrigado.